Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para falar do quê? Do celular na escola. Esse assunto tá rendendo, hein? Bom, fizeram lá a lei que não pode celular de jeito nenhum na escola e esqueceram da segurança. Mas vamos passar para um pontinho mais na frente. Ontem saiu um decreto, o 12.385 de 18 de fevereiro de 2025, que resumidamente faz o quê? Fala para a escola, toma que o filho é teu, resolve aí como é que você vai armazenar esse celular na escola, o que você vai fazer da vida. Bom, o que a gente tem que pensar quando a gente vê lei do celular, decreto do celular e tudo mais? Que isso tudo é um absurdo sem conta. Mas a coisa fica mais absurda ainda, vou ler de novo, quando a gente chega ali mais para frente e lê o artigo 17 do ECA, que diz: o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Ou seja, já existiu o ECA, foram lá, fizeram uma lei que, no meu entender, está desrespeitando o ECA, né? Porque o celular é um objeto pessoal e estão tirando da criança e do adolescente lá. Óbvio que, mais uma vez aqui, eu falo para aquelas mães, tem umas mães e umas professoras que adoram vir com um surto para cima da gente, né? Criança não deve realmente usar o celular. E se criança e adolescente for usar, tem que ser supervisionado. Hoje está todo mundo jogando a culpa no celular, mas a culpa não é do celular. A culpa é de quem ensinou a criança a usar o tempo inteiro, sem limite, fazer o que quiser e tudo mais. Então vamos começar do começo a explicar a coisa certinha, para depois não vir com essa história louca de que a culpa é do aparelhinho. Não, a culpa não é do aparelhinho. A culpa é de quem deu o aparelhinho na mão da criança e do adolescente. Mas a questão não é nem essa. A gente tem que pensar, eu vi essa semana, me mandaram uns vídeos, eu vi uma senhora numa escola, que eu não sei qual é a função dela, eu só vi isso na internet mesmo, ela passando assim com um prazer dentro da mochila o detector de metal. E aqui eu já faço duas perguntas. Como é que fica a privacidade dessa criança, desse menor, desse adolescente? Não existe mais? Porque a gente sabe que um vigilante revistar uma bolsa ou uma mala não pode, porque ele não é um policial. Quer dizer, para o adulto não pode, para a criança está super legal uma pessoa estranha revistar a mala dela na frente de todo mundo. A criança e o adolescente agora viraram tudo bandido, que tem que ser revistado, passar detector de metal e tudo mais. Gente, cadê o papel principal da escola? O papel principal da escola é esse mesmo, tem certeza? Sabe? E recebi também as notícias que me mandam, gente, a gente vai ficando doido de ouvir. Eu recebi aí uma pessoa que me mandou, disse que na escola dela nada pode entrar. Não entra celular, não entra relógio, não entra nada. Aí eu falei, tá, mas se não pode entrar, fica onde? Ah, fica em casa. E aí a gente começou a conversar. Aí eu falei, tá, mas o que você faz quando você sai da escola? Ah, às vezes eu vou para casa, mas eu sou menor aprendiz, então eu vou trabalhar. Eu falei, tá, como que você faz? Você volta para casa para buscar o telefone? Ah, não, porque eu moro longe. E o que seu pai fala disso, seu pai e sua mãe? Pô, eles estão achando super errado, porque eles não têm comunicação comigo. Porque se eu volto para pegar o celular, eu não trabalho. Como eu também não consigo pagar o meu lanche na cantina. Gente, uma coisa interessante, né? Os bancos agora são tão espertinhos que as criancinhas, tudo pode ter uma continha no banco para fazer o Pix no recreio. Aí, eu conversando com os pais dessa criança, porque eles me procuraram exatamente por causa disso, eles falaram, olha, eu não sei o que fazer mais, porque ela sai de lá, vai trabalhar, eu perco totalmente contato, porque não dá tempo de buscar, nem eu tenho como parar de trabalhar e levar o telefone. Quer dizer, essa escola não pensou nisso, que essa pessoa tinha uma vidinha fora da escola? Será que foi difícil de entender isso? Ou no caso daquela que estava fazendo a grande revista com aquele jeito de vou ferrar mesmo, estou olhando tudo, não vai entrar. Onde é que estava a fila? Eu já falei aqui em vários vídeos. A pior medida do mundo é detector de metal em porta de escola. Primeiro, porque ele não é 100% eficaz. Segundo, porque quando você para a criançada toda para revistar a mochila, como aquela criatura estava fazendo, você faz uma fila fora da escola, porque você não vai chamar todo mundo no pátio para revistar, né? Você revista onde? É no portão. E aonde eu vi essa mulher, ela estava perto da entrada. Não tinha um lugar muito grande. Quer dizer, se fizer a fila ali, o menor vai ficar pro lado de fora da rua, esperando para ser assaltado, porque que eu saiba a gente não mora na Suíça, né? Isso aqui é Brasil. Como que fica isso aí? Esqueceu da responsabilidade que a escola tem com os seus alunos? Como é que implanta uma medida dessa?
Aí eu ouvi de uma outra pessoa, a gente tinha que pôr também, além de detector de metal, porta giratória. Falei, põe mesmo, que aí você vai ter mais morte na hora que acontecer alguma coisa dentro da escola. Não precisa nem ser um ataque com atirador ativo, hein? Pode ser só um incêndiozinho. Então você quer matar os alunos? Entregar o aluno no caixão pro pai? Tá no caminho certinho. Gente, sinceramente, está na hora da escola mudar. A escola tem que entender que lei não muda nada. Se lei prestasse, a gente não tinha lá no Código Penal. Artigo 121, matar alguém, pena de tantos anos de reclusão. É ou não é? Quanta gente mata mesmo tendo a lei? Quer dizer, a gente faz uma lei, diz que é para criança não ter... Eu até vou ler esse pedaço, vou ler de novo, que eu quero falar direitinho para vocês. Espera aí, deixa eu achar aqui. Preservar a saúde mental, física, psíquica das crianças e adolescentes. Meus queridos, digam para mim. Alguém aí foi criança? Algum de vocês, professores e pais, foram criança? Foram adolescentes? Porque assim, eu sempre fui uma criança, uma adolescente, digamos assim, meio justiceira. Nunca gostava de ver coisa errada e ia pra cima quando via. Mas, é aquilo, cada um é de um jeitinho. Eu nunca me encolhi frente a situação nenhuma. E quando eu tinha 14 anos, eu sofri bullying na escola, né? A coisa só não andou, porque como eu sempre fui muito queixo duro, cheguei em casa e falei pra minha mãe, pegaram minha bolsa e jogaram no lixo. Aí minha mãe foi na escola e falou, quero providências agora. E naquela época não tinha nem a questão de ataque à escola, não tinha nada disso, era só uma escola normal, que a gente ia, aprendia, fazia uma bagunça, como eu, por exemplo, mas tudo bem, né? Isso faz parte. O que a gente tem que perceber? A gente está deixando a segurança de lado por causa de uma besteira que é o celular. Era besteira porque você não dá aula, você não aguenta aquela cambada de aluno. Tá de saco cheio, pede demissão, essa é a primeira coisa. Não quer pedir demissão? Converse com aquela criança, com aquele adolescente, como você conversa com um adulto. E faça a gestão da sua escola conversar com os pais. Porque é a obrigação da gestão tomar uma providência. Não é a obrigação do professor ficar com a bomba na mão e falar, o que eu vou fazer agora? A bomba está na minha mão, eu vou desarmar? Não dá para desarmar sozinho. Sabe, jogar uma responsabilidade em cima do professor que ele não tinha necessidade. Sabe, aqueles professores que davam aquelas aulas chatas que ninguém aguenta, que a molecada bagunçava, pegava o celular, agora vão ter que pensar de novo na aula que estão dando. Porque não adianta você tirar o celular. Naquela época que eu estava na escola, não tinha celular e eu fazia bagunça do mesmo jeito. Eu não prestava atenção quando eu não queria. E é isso que vai continuar acontecendo. Agora, dizer que está preservando saúde mental, o que a escola está fazendo realmente para preservar a saúde mental dos seus alunos? Eu gostaria muito de saber. Porque todas as escolas que eu converso, quando eu pergunto, e aí, como é que tá? Tá respeitando a lei 1300 qualquer coisa que eu esqueci lá, de 2015, a do bullying? Tem um projeto formalizado, tá tudo escritinho, o que vocês estão fazendo? Nós temos um projeto, quando eu peço para ver, cadê o projeto? Não aparece de lugar nenhum. Sabe aquele projeto mental que eu pensei eu tenho? Aquela coisa que não dá pra gente encarar? Você começa a ver a saúde mental do seu aluno, não é na proibição do celular. É nas relações que esses alunos estão desenvolvendo dentro da sua escola. É no que você como escola está fazendo, no que você como escola está cobrando do pai. Porque o comportamento do aluno em sala de aula não é problema do professor. Óbvio que se tiver bagunça ele tem que falar, meu povo, vamos calar a boca aí que eu preciso falar. Mas quem realmente bota juízo na cabeça da criança é o pai. E muitos gestores escolares não cobram os pais da maneira que precisam ser cobrados. Então, esse ciclo horroroso que existe na educação hoje vai continuar. Quando você pega um aluno de ensino médio que mal sabe falar, o problema não está no celular. O problema está na importância que é dada ao estudo, ao conhecimento. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que falou, você sempre fala do tanto de alunos que tem que diminuir, mas você quer que diminua para quanto? Aí eu falei, nós vamos ficar na faixa dos 25 a 30, dependendo da faixa etária. Está no meu primeiro livro, inclusive, isso. Livro de 2011, livro velho, não é de hoje não. Mas você já viu na escola do Japão quantas crianças tem por sala de aula? Eu comecei a rir, falei, e nós estamos no Japão? Porque assim, Japão é outra cultura. Por que a pessoa estuda no Japão? Porque ela quer adquirir conhecimento. Porque o pai dela fala para ela que ela precisa adquirir conhecimento. No Japão, as criancinhas desde pequeno ajudam a limpar a escola, organizar tudo. A mentalidade é outra. Nós estamos no Brasil.
E o Brasil, a realidade é outra. A gente está na hora de abrir o olho. Enquanto a educação não entender que precisa mudar, precisa inovar, e inovar não é fazer uma palestrinha, uma conversinha, não é isso. É fazer alguma coisa realmente séria para mudar o panorama que a gente tem, nada muda. A violência continua. E aquelas palavrinhas bonitas da lei lá que eu vou ler de novo, preservar a saúde mental, física, psíquica das crianças e adolescentes, a gente sabe que não vai acontecer. Até porque eu proíbo o celular na escola, o moleque sai dali e vai para casa, ele está com o celular na mão. Se ele quiser fazer bullying, como fizeram num colégio, que aliás eu fiquei abismada com aquilo. Expulsamos 4 alunos, tinha 30 e poucos lá que estavam zoando, só 4. E o resto, aconteceu o quê? Porque concorda, se você está concordando, você está curtindo, você está rindo, você está participando. Não tem como a gente querer isentar todo mundo de culpa e achar que está tudo bom. Eu, sinceramente, eu não sei exatamente a medida que foi tomada lá, então não posso julgar. Mas o que saiu nas notícias foi que expulsaram 4. Eu achei pouco para o tanto de aluno que estava envolvido, né? Então, o que a gente tem que pensar? Fizeram a lei precisa ser revista. Se é que tinha necessidade de uma lei, porque eu já falei aqui, a necessidade é do pai ensinar o filho, não tem essa de existir lei para o filho ter educação. Porque senão a gente está na roça se a gente for trabalhar dessa forma. Agora, a escola precisa implementar essa lei de uma forma que não coloque aluno em risco. Por exemplo, a escola tem feito, fizemos os caninhos para ficar trancados no corredor. Isso é um absurdo. Porque no caso de um atirador ativo, e aliás a escola não tem nem treinamento de segurança, né? Mas se a gente for pensar no caso de um atirador ativo, aquele cara que entra atirando em todo mundo, se você está com o seu telefone na mão e tem treinamento para isso, você na hora pega, liga para a PM recebe a ligação e já manda uma viatura. Existe um negócio que chama pré-ocorrência aqui em São Paulo. Então, quando você falou, o PM já passa para a viatura próxima para ir lá ver o que está acontecendo. Porque minutos fazem a diferença entre a vida e a morte. Então, a gente tem que pensar como a gente vai implementar. Aqui nós temos uma solução completa para você implementar sem ter problema, para você desenvolver a cidadania, diferente daquele jeitinho da educação que precisa mudar. Então, eu convido vocês mais uma vez para pensarem na segurança dos alunos, voltarem com o celular. Então, a gente precisa alterar essa lei, a gente precisa fazer mais um decretinho ali para falar, olha, vamos deixar a lei, mas dá para usar, porque tem criança e adolescente que fica excluído no recreio. Sem telefone, ele vai ficar excluído em e-mail, e eu tenho certeza que a escola não vai fazer nada para incluir. Eu já falei aqui, né, que meu filho, quando era pequeno, sempre falava, pega o fulaninho, tem alguém incluído lá, excluído? Ah, tem, então, chama para tomar lanche. Meu filho, um dia, inclusive, falou, mano, o cara é muito chato, eu não aguento ele. Eu falei, mas não custa nada, chama até ele enturmar com todo mundo, e depois você solta. Porque se você não faz isso, seu filho vai ser a próxima vítima, com certeza. Porque se esse excluído tiver com a cabeça zoada, pode ter certeza que ele vai caçar o que fazer. Porque quando a gente se sente muito pressionado, outro dia, inclusive, falando num grupo, eu vi que todo mundo estava indo contra o atirador. Eu falei, primeiro nós vamos ver quem é esse atirador. Por que ele chegou a ficar desse jeito? Por que ele ficou tão louco a ponto de querer matar professor, querer matar colega? A gente tem que pensar nesse lado também. Olha que eu não defendo quem faz coisa errada, hein? Para mim, quem faz coisa errada tem que pagar. Mas a gente tem que ver, nesse caso do bullying, por que a criança e o adolescente chegaram naquele ponto. Então, muitas coisas têm que ser revistas para que a gente possa realmente ter uma escola harmônica, onde todo mundo respeite, não use celular, quando o professor dá aquela aula legal, que todo mundo quer prestar atenção e tudo mais. Gente, aqui a gente tem a solução completa para você implementar na sua escola, na escola do seu filho, e a gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima.